Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Congresso Completo em Cristo. A nossa primeira sessão, nossa primeira palestra vai ser a respeito da idolatria. O tema do nosso encontro tem a ver com o conhecimento, o autoconhecimento. E a idolatria, sem dúvida, é um dos maiores empecilhos a que nós vivamos uma vida completa em Cristo. Todo ídolo é um concorrente ao lugar de Deus no nosso coração e aquela plena satisfação que o Senhor Jesus promete nos dar. Hoje à noite, então, eu quero falar a respeito da idolatria, baseado no que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10. O contexto é diferente, mas o princípio sempre é o mesmo. A idolatria está na raiz de quase todos os procedimentos e atitudes erradas que as pessoas tomam e nos impedem, e a idolatria nos impede de encontrar suficiência na pessoa de Cristo Jesus, oferecendo alternativas que são ilusórias. Então, queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, que nós vamos ver o capítulo todo. São 33 versículos, então eu vou lendo à medida que for fazendo a exposição. Antes de mais nada, me deixe explicar por que é que Paulo escreveu essa carta e particularmente o que é que ele escreveu aqui no capítulo 10. Ele tinha recebido informações a respeito do mau andamento da igreja de Corinto que ele havia fundado, e isso através de irmãos da casa de Cloe, e também através de uma comissão que tinha vindo da igreja de Corinto, trazendo uma oferta para o apóstolo Paulo e uma carta com algumas perguntas dos coríntios. E Paulo, então, aqui nessa carta que ele escreve, já que ele não pode estar presente lá em Corinto para responder essas perguntas e tratar dos problemas que ele ouviu pessoalmente, ele então escreve essa carta. Nos capítulos de 1 a 4, Paulo trata do que parece ser o problema mais importante, o problema mais grave lá na igreja, que era a divisão que havia na igreja de Corinto em torno de personalidades que tinham tido um papel relevante na história recente da comunidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, pastores que tinham passado por lá, deixado a sua marca e involuntariamente, não era a intenção de nenhum deles, acabaram criando um fã-clube que se degladiava com outros fãs-clubes a respeito de quem seria o melhor pregador, quem tinha mais conhecimento e assim por diante. Então, Paulo trata disso dos capítulos de 1 a 4 e você já vê aí a idolatria, não é? Eu sou de Paulo, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus e a homem algum, mas já a idolatria se manifesta aí. Nos capítulos 5 a 6, Paulo trata de uma questão envolvendo imoralidade, falta de disciplina e de firmeza da parte da liderança da igreja, o que mostra uma fraqueza, uma frouxidão nos usos e costumes bíblicos que era capaz de tolerar um pecado de imoralidade que nem entre os descrentes de Corinto havia, Paulo diz, né, no início do capítulo 5, que era alguém que vivia tinha relações com a sua madrasta, mulher do seu pai. Capítulo 7, Paulo responde uma pergunta a respeito de casamento. O que era melhor, casar ou ficar solteiro? Sei que todo mundo aqui queria que eu tratasse disso, mas não vou falar disso agora não. O que era melhor, casar ou ficar solteiro? E depois a questão da separação, em que bases um crente poderia se separar para poder servir melhor a Deus, e por fim, o que seria melhor para para as viúvas, né? As viúvas e solteiros, o que era melhor. E Paulo trata disso aí no capítulo 7. Nos capítulos 8, 9 e 10, essa é a seção que nos interessa, o apóstolo Paulo trata de uma questão que era muito própria daquela época. Corinto era uma cidade conhecida pela imoralidade e pela grande quantidade de templos oferecidos ou erigidos em homenagem aos deuses pagãos, cujo culto envolvia aquilo que nós chamamos de prostituição cultual.
Então, como parte do culto e como uma expressão de devoção, os adoradores tinham relações com as sacerdotisas, que eram chamadas de prostitutas cultuais. E as relações que eles tinham em câmaras lá no templo encenavam a fecundação da terra, uma vez que esses cultos geralmente eram cultos agrícolas, eles tinham a ver com as estações do ano. E a questão da fecundidade, da prosperidade, se vocês pensam que teologia da prosperidade é coisa nova, né? Na verdade é muito antigo isso aí. Os cultos antigos, eles giravam em torno disso aí. E para ilustrar isso, ou para exemplificar isso, ou para expressar isso, tinha essa prostituição que acontecia no templo pagão. E, à semelhança da nação de Israel, esses cultos envolviam o sacrifício de animais. Então, o adorador, por exemplo, da deusa Artemis, ou a deusa Diana, ia ao templo adorá-la e levava um cabrito. Aquele cabrito era sacrificado pelo sacerdote lá, uma parte ficava com ele como pagamento, o adorador ficava com outra parte e outra parte era queimada lá em sacrifício em homenagem ao Deus. E aí, o que é que acontecia? Se você fosse comer carne em Corinto, era provável que você estaria comendo carne que de alguma forma tinha vindo de algum templo. Porque veja a situação, o sacerdote devia ganhar quilos de carne todo dia. À medida que o culto, né, ia acontecendo, o pessoal trazendo cabrito, ovelha e tudo mais, e dando a parte do sacerdote, não tinha refrigeração. Então, o que é que o sacerdote fazia com tanta carne? Ele consumia uma parte e a outra parte ia para o mercado. Né? Ele atravessava para o mercado. Então, se você fosse na cidade, na feira, comprar carne, você quase que com certeza estaria comendo carne que tinha vindo do templo pagão e que tinha sido oferecido lá às divindades, por exemplo. Aí a outra parte, o adorador levava para casa e chamava os amigos para fazer um churrasco. Então, se você morava em Corinto, era crente e tinha um amigo pagão e ele lhe convidasse para um churrasco, quase que com certeza você ia comer carne que tinha sido sacrificada a ídolo. Se você fosse no mercado, se você fosse na casa dos seus amigos, então, invariavelmente, você estaria dentro desse risco de estar comendo carne sacrificada a ídolo. E aqui a igreja de Corinto estava dividida. Tinha um grupo que dizia o seguinte: mas quem criou a vaca não foi Deus? Então, tirando o ambiente religioso, a carne é carne. Eu não tenho problema, eu não vou perguntar de onde veio. Deus é o criador de toda coisa boa. Então, tinha um grupo que Paulo chama de fortes, que a consciência era forte, que não via problema em comer carne, não tinha dificuldade nenhuma. Mas tinha um grupo que Paulo chama de fracos, que eram irmãos que tinham a consciência fraca, que com medo, para não passar o perigo de estar comendo carne que foi sacrificada a ídolos, o que constituiria idolatria, eles eram veganos. Preferia comer cebola, cenoura, tomate, alface, né? Menos carne, porque comer carne em Corinto quase que com certeza seria um ato de idolatria, porque você estaria comendo carne que foi sacrificada a ídolo. Então o pessoal estava dividido, né? E Paulo então tem que tratar essa questão. Essa foi uma das perguntas que fizeram ao apóstolo Paulo. O equivalente hoje seria não somente a balinha de Cosme e Damião, né, na época de São João, mas imagina você chega numa encruzilhada e lá tem uma galinha preta, uma vela vermelha e uma garrafa de pinga. Todo mundo sabe o que é aquilo ali. Aquilo é um despacho. E você está com fome e tem uma galinha ali. Então, se você pegar aquela galinha e levar para casa para comer, é pecado ou não? É errado ou não? Porque você sabe que aquela galinha é um despacho. Então, se eu pedisse para levantar a mão aqui, eu acho que metade ia dizer que sim, metade ia dizer que não. Quer dizer, não sei, né? Não vou nem me arriscar aqui, que eu posso ser desmentido em público, que é muito feio. Então, não vou fazer isso. Mas, entende, é uma questão, não é fácil. Paulo gasta 3 capítulos da carta aos Coríntios para tratar dessa questão. Uma vez que, além de pastor, ele é mestre. E o verdadeiro pastor, ele dá a razão das coisas. Por isso que ele é expositor, ele tem que conhecer a palavra de Deus, para poder dizer ao rebanho o porquê das coisas. Aqui no capítulo 10,
que nós temos diante de nós, o apóstolo Paulo vai fazer uma advertência severa. É curioso que os 3 capítulos são escritos para os fortes, não os fracos, mas Paulo escreve para os fortes, porque a quem muito é dado, também muito se pede. Então, se você tem luz, se você tem conhecimento, você devia tolerar os que não têm. Então, Paulo se dirige aos irmãos fortes aqui nesses 3 capítulos. E no 10, ele faz uma advertência severa contra eles, os irmãos fortes, até porque eles achavam que mesmo comer carne lá no templo, se um amigo seu lhe convidasse, a gente não convida os amigos para ir na igreja, olha, vai ter uma festa lá na igreja, nós vamos dar uma feijoada lá na igreja, você está convidado para ir. A gente não faz isso com os amigos. Os pagãos fazem a mesma coisa, podiam convidar você também. Pergunta, você pode ir? Chega lá, vamos lá na minha igreja, né? Aí você vai na igreja do cidadão e lá tem um culto, tem alguém que ora oferecendo aquela comida lá, os deuses da Umbanda, e aí, você pode comer sim ou não no ambiente de culto? Era outra questão que é trazida aqui. Bom, Paulo aqui, ele se dirige aos irmãos que achavam que podiam comer carne até mesmo no templo. Ele tira exemplos da história de Israel, responde a 3 perguntas dos coríntios e faz aplicações no final. Então, no tempo que eu tenho, eu vou tentar cobrir tudo isso aí. E vamos começar com os exemplos da história de Israel no deserto. Paulo menciona, ele cita o Antigo Testamento, particularmente o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mais Êxodo, onde ele enumera 4 privilégios que o povo de Israel recebeu da parte de Deus, mas que não correspondeu à graça que lhe foi dada. É do verso 1 até o verso 4. Ora, irmãos, ele está escrevendo isso aqui para os fortes, né? Irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 4 privilégios da nação de Israel durante o tempo da peregrinação lá no deserto. Primeiro, eles viram os grandes milagres que Deus realizou e experimentaram a proteção e o poder de Deus. Verso 1, eles estiveram sob a nuvem, que os protegia e guiava de dia e de noite. Eles passaram pelo Mar Vermelho, que Deus abriu, e eles viram o grande poder de Deus demonstrado ali. Segundo privilégio, eles foram todos batizados em Moisés, no verso 2. Eles creram em Moisés, seguiram Moisés, que representava a aliança de Deus com Israel no Antigo Testamento, e tiveram esse grande privilégio de serem batizados em Moisés, ou com referência a Moisés, o que significaria um selo, uma confirmação de que eles acreditavam que Moisés de fato era enviado de Deus e que, portanto, toda a legislação que ele tinha apresentado era de fato a palavra de Deus. Terceiro privilégio, no verso 3, eles comeram do alimento espiritual que Deus deu. É uma referência ao maná que caía do céu. Espiritual porque foi dado por Deus de forma miraculosa e prefigurava o corpo de Cristo, o pão da vida. Todo dia a porção de maná caía. Durante 40 anos no deserto, eles tiveram esse privilégio. E o quarto privilégio está aí no verso 4, eles beberam da mesma bebida espiritual. E aqui Paulo está se referindo à água que saiu da rocha miraculosamente 2 vezes. No início da jornada, lá no deserto, em Massá, você pode ler em Êxodo 17:6, e no final dela em Meribá, Números capítulo 20, verso 11. Em ambas as ocasiões, Deus descedentou o seu povo mediante água saindo da rocha, primeiro pela palavra de Moisés e segundo pela varada que Moisés deu na pedra, e por isso perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. O ponto aqui é que os israelitas, eles foram extremamente privilegiados, conheceram o poder de Deus, foram alimentados por Deus, descendentados por Deus, guiados por um líder enviado por Deus. Eles espiritualmente celebraram a ceia, o maná que caía do céu, e beberam do sangue de Cristo, a água que saía da rocha. Então, eles participaram dos sacramentos, por assim dizer.
o que nós cremos, que Deus, na verdade, sempre teve os mesmos sacramentos, os mesmos símbolos da aliança da graça dele conosco. No Antigo Testamento era o maná, a água da rocha, a cordeiro pascal, a celebração da Páscoa, e no Novo Testamento, batismo e ceia do Senhor, é tudo igual, é um povo só, apenas administrações distintas. Mas que grande privilégio da nação de Israel. Agora, o segundo ponto de Paulo aqui é que esses privilégios não garantiam a salvação deles, como também não garantia a salvação dos coríntios. Os coríntios igualmente haviam, essa é a aplicação, né? Os coríntios igualmente haviam conhecido a graça de Deus e eles tiveram muitos privilégios. Eles foram batizados em nome de Jesus, que é superior a Moisés. Eles comeram da ceia do Senhor, a comida e a bebida espirituais que representam o corpo e o sangue de Jesus, mas esses privilégios que os coríntios tiveram não garantia a salvação deles, como também não garantiu a salvação dos israelitas lá no deserto. Era preciso obedecer ao Senhor, dar a Deus o primeiro lugar e andar nos seus caminhos. E daí vem o segundo ponto de Paulo aqui, do verso 5 a 6, o desagrado de Deus com o seu povo. Apesar de tudo que Deus deu, Deus acabou se desagradando deles. Versos 5 e 6, mas Deus não se agradou da maioria deles. Diz maioria porque teve Josué e Calebe, né? Daquela geração toda, Josué e Calebe escaparam apenas. Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Deus não se agradou da maioria deles. Aqui há uma referência ao episódio dos espias mandados por por Moisés, em Números 13 e 14. 12 foram, 10 regressaram dizendo, nós não vamos conseguir. Nós somos como que gafanhotos diante deles, são gigantes, amorreus, ferezeus, jebuseus, são 7 nações mais poderosas do que nós não vamos conseguir conquistar a terra como Deus disse. 2 disseram, mas nós vamos sim, Deus vai ser conosco, Josué e Calebe. Deus se desagradou da maior parte do seu povo naquele episódio, e o castigo Deus disse, voltem e vocês vão andar pelo deserto até que toda essa geração morra. Os filhos de vocês vão herdar a terra, mas vocês não vão, porque vocês não creram em mim, com exceção de Josué e Calebe. Paulo diz aqui que tudo isso se tornou exemplo para os cristãos. Prestou atenção no verso 6? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. O Antigo Testamento foi escrito para nós, e é uma tolice é um desperdício quando os crentes acham que só o Novo Testamento traz lições preciosas, revelação de Deus, palavra de Deus para nós. Não é verdade. O Antigo Testamento foi escrito para nós. O que foi escrito como exemplo para nós. A história de Israel é um exemplo da nossa peregrinação, ou uma exortação para a nossa peregrinação, que nós estamos aprendendo aqui. E qual é a lição que nós podemos tirar desse episódio? Paulo diz, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que eles cobiçaram? Comida do Egito, a imoralidade e, acima de tudo, a idolatria, que é o próximo ponto. A advertência aqui que Paulo traz mostra como Israel desprezou esses privilégios em 4 episódios. Ele diz aqui que tudo que foi escrito para nosso exemplo, e ele isola 4 exemplos particulares da história de Israel. Primeiro, o episódio do bezerro de ouro. Verso 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Paulo está citando aqui Êxodo 32, verso 6, enquanto Moisés estava lá no alto do monte recebendo a lei de Deus, o povo estava lá na base do monte adorando o bezerro de ouro, que foi feito pelo irmão de Moisés, Arão. E, já naquela época, o culto aos deuses pagãos envolvia prostituição.
Então era orgia mesmo, a adoração ao bezerro de ouro era orgia religiosa, que envolvia sexualidade, envolvia sexo, envolvia bebedeira, embriaguez, glutonaria e todas essas coisas. A verdadeira, tem um nome que eu esqueci agora, orgia, pronto. Era isso que era. Enquanto Moisés estava lá em cima, o povo estava lá, se divertindo em torno do bezerro de ouro. A lição é: não sejam idólatras. O que é que eles fizeram? Eles disseram a Arão: faz para nós um Deus que nos conduza de volta para o Egito, porque esse Moisés, a gente não tem a menor ideia do que aconteceu com ele. Moisés tinha passado 40 dias sumido, né? Lá no alto monte. O ídolo é sempre alguma coisa que vai tomar o lugar de Deus na nossa vida. Ele sempre vai aparecer ou ser proposto como sendo aquele que vai nos trazer satisfação, sentido, direção, é aquele que vai nos fazer completo, pleno. Essa é a reivindicação do ídolo. E a idolatria nada mais é do que você dizer, do que você abrir mão de Deus, das promessas de Deus e procurar satisfação plena, realização maior e sentido para a sua vida em outra coisa que não seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso é que é idolatria. É nisso que se constitui. No caso deles, um bezerro de ouro, as comidas do Egito. Hoje em dia, nós temos outras coisas que tomam ou fazem o mesmo papel. Pode ser uma pessoa, pode ser uma vontade, pode ser um projeto de vida, pode ser um desejo, pode ser uma coisa, uma propriedade, um carro, alguma outra coisa. Mas um ídolo é tudo aquilo que se propõe oferecer-nos completude, a nos encher de realização e nos fazer feliz aqui nesse mundo. E é claro, isso é uma promessa em vão, ou vã, como ficou muito claro ali, demonstrado no episódio, né, que Deus se irou contra a nação de Israel. Segundo exemplo de como Israel desprezou os privilégios e caiu na idolatria, está aí no verso 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram mortos no só dia, 23.000. Aqui, Paulo está se referindo à prostituição dos israelitas com as mulheres moabitas, o que levou à idolatria. Quem foi que deu essa dica lá? Foi exatamente o conhecido Balaão, não é? Que Balaão não tinha conseguido amaldiçoar a nação de Israel, mas ele sabia que se conseguisse levar os judeus à idolatria, não precisava fazer nada. O próprio Deus se encarregaria de destruir o seu próprio povo, e foi exatamente o que aconteceu. Ele deu as orientações a Balaque, Balaque mandou as mulheres mais bonitas lá por meio do acampamento de Israel, os israelitas se engraçaram com aquelas mulheres, se deitaram com aquelas mulheres, e as mulheres disseram: vamos adorar os meus deuses, e os homens foram. E a ira de Deus caiu sobre o acampamento de Israel. E Paulo diz aqui: num só dia morreram 23.000 debaixo da ira de Deus. Quer dizer, não precisou, no fim, né, Balaque não precisava fazer nada, porque Deus mesmo fez a obra, uma vez que o seu povo se tornou idólatra. Deus aborrece a idolatria, porque significa que ele foi deixado de lado. Ele que tem reivindicação plena sobre nós, como Criador e Senhor que Ele é de nós, Ele tem todos esses direitos sobre nós. De repente nós, criaturas desprezíveis, o desprezamos, e a ira de Deus com justiça se acende sobre nós quando nós procuramos substituir Deus por qualquer outra coisa que acaba sendo um ídolo. Depois tem aí no verso 9 a provação do maná, não é? Verso 9, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Aquele episódio referido em Números 21, de 5 a 6, quando o povo queria voltar para a terra do Egito. Esse maná, é omelete de maná, tapioca de maná, tudo maná, ninguém aguenta mais maná, todo dia é maná, maná. Quem dera os alhos e as cebolas do Egito. Idolatria. Não queriam a comida de Deus que satisfaz plenamente. O pão que caía do céu não era suficiente, queriam mais. Ídolos. E Deus, a ira de Deus também
acendeu sobre eles, e Deus mandou serpentes que morderam o povo. Muita gente morreu picada pelas serpentes. Final do verso 10, foram destruídos. No final do verso 9, foram mortos pelas serpentes. E por último, a murmuração, né? Murmuração. O povo murmurava o tempo todo, né? Nada estava bom para aquele povo. No caso aqui, a referência é contra Moisés e Arão. Verso 10, não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Provavelmente, Paulo está pensando aqui em Números 16, 41 e 49, no caso de Corá, Datã e Abirão, que murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: vocês querem ser líderes do povo de Deus, nós também temos o direito, somos levitas também, porque só vocês. E aí Deus abriu o chão e engoliu todos aqueles murmuradores. Ou seja, vocês estão percebendo o contraste? O povo de Israel teve esses 4 privilégios. Eu acho que não é à toa, não é por acaso, que é 4 e 4, né? Paulo intencionalmente escolheu 4 privilégios que a nação de Israel teve e as 4 desobediências que eles cometeram. E reunindo todas elas, você chega a uma coisa só: idolatria. Querer algo que não seja Deus, como se fosse o norteador da nossa vida, aquele que nos dá direção e satisfação. E agora Paulo aplica essa situação. Episódios distintos, mas que mostram o abuso da graça de Deus, e tudo o que aconteceu tinha uma aplicação para a igreja cristã e para os coríntios também. Veja o verso 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência para nós, para quem os fins dos tempos chegaram. Há 2000 anos, Paulo já estava dizendo que os fins dos tempos chegaram. Os fins dos tempos, na verdade, começaram no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro disse: isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, os últimos tempos, os últimos dias, a última hora, para usar a terminologia do apóstolo João, já começaram desde o dia de Pentecostes. Por que é chamado de fim dos tempos, a última hora, os últimos momentos da humanidade? É porque a humanidade, esse mundo como nós o conhecemos, a próxima etapa no plano de Deus vai ser a vinda de Cristo e a destruição desse mundo, juízo final. Nós estamos vivendo a última etapa do plano de Deus, por isso que nós dizemos que os fins dos tempos já chegaram. Não fique pensando, o que falta chegar é o fim do fim dos tempos, né? É o último dia dos fins dos tempos, mas eles já foram inaugurados. Nós estamos vivendo a última etapa do plano de Deus. Então, tudo que foi escrito para essa geração, a nossa geração que começou com a vinda do Senhor Jesus e vai terminar com a sua parousia, com o seu regresso em glória. Nesse interregno, fim dos tempos é o nome, e tudo que foi escrito na Bíblia é para nós sabermos como viver e aguardar a vinda do Senhor Jesus. E aqui nós aprendemos claramente como é que nós devemos viver. E veja como é que Paulo trata disso aqui. Ele vai aplicar agora, seguindo o que ele está pensando, ele vai aplicar tudo isso aos coríntios, né? Ele volta agora para a situação de Corinto. Primeiro ele se dirige aos fortes, dizendo no verso 12, isso é para você: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Você acha que pode ir no templo pagão, comer carne com seus amigos, participar do culto à deusa Diana, e que você é forte o suficiente para cutucar a onça com a vara curta? Porque tem crente que acha que é isso, né? Que ele pode cutucar a onça com a vara curta. E tem gente que fica perguntando assim: pastor, é pecado no namoro fazer isso, isso e isso? Geralmente as pessoas que perguntam isso querem saber qual é a linha para andar em cima dela. Não é para fugir o mais longe que pode, não, mas é para andar em cima dela. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Esse era o problema dos crentes de Corinto. Eles achavam que eram fortes, espirituais o suficiente para andar em cima da linha, para andar numa situação, para viver numa situação limítrofe, para desafiar a própria natureza pecaminosa, ir num templo pagão e lá comer com seus amigos naquele ambiente. Então, aquele que pensa que está em pé precisa cuidar para não cair.
não deveria dar lugar ao diabo, tentar a Deus entrando nos templos e abusando da graça de Deus, porque eles poderiam cair na idolatria e na imoralidade cultural. Vi a história de um membro da igreja, isso no interior, muito tempo atrás, e era um muito crente, mas aí, de repente, ele começou a chegar bêbado na escola dominical. Chegava bêbado, o pastor preocupado, porque eu era um homem crente, mas de manhãzinha ele já chegava bêbado. Ele foi descobrir o que era, saiu perguntando e descobriu. O que aconteceu? Naquele tempo todo mundo andava de jumento, né? De cavalo, jegue, enfim. E no interior, então, e na frente da igreja tinha aquele pau, onde a pessoa chegava e amarrava o jegue, né? Amarrava o jumento. Aquele pau tinha caído, quebrado, ninguém deu conta, e o pau mais próximo ficava no bar, em frente à igreja. Então o irmão chegava de manhã e amarrava o jegue dele em frente ao bar. Então era um passo para ele entrar ali. Então, se você está amarrando seu jegue numa situação como essa, não é? Quem pensa que está em pé, cuidado, não caia, não arrisque, né? Não resolva jogar dados com Deus. Eu vou ver o que é que dá, não é? Estou namorando essa pessoa aqui, a pessoa não é crente, tem essas situações, mas, né? Eu me sustento, né? E de repente, lá está você no fundo do poço, não é? Porque aquele que pensa estar em pé, olhe, não caia. O verso 13 diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Essa passagem ela está dizendo que todas as tentações que os coríntios passavam eram comuns a todos. E Deus não permitiria que eles fossem tentados mais do que pudessem suportar e que dariam escape para que eles pudessem não pecar nessa situação. O que ele está dizendo é que se os coríntios praticassem idolatria, eles não podiam culpar a Deus dizendo: Deus, o Senhor, a culpa é do Senhor, porque o Senhor me colocou numa situação em que a idolatria era inevitável. Não. Deus nunca permite que você esteja numa situação cuja única saída é o pecado. Ele nunca permite isso. Se você pecar, é por sua responsabilidade, porque toda tentação que vem sobre você é humana, ou seja, ela pode ser resistida pelo ser humano, claro, capacitado pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Então, se você cair, não coloque a culpa sobre Deus. Se você for no templo pagão, é a mesma coisa de que o diabo quis fazer com Jesus. Salta do alto do templo, porque Deus vai mandar os anjos te segurar. Jesus sabia que Deus tinha criado a lei da gravidade e que ele não podia desafiar a lei da gravidade assim, impunemente. E Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não tente a Deus entrando em relacionamentos, situações que podem lhe parecer no momento a solução para completar você, encher sua vida, mas que logo vai se mostrar enganoso. É um ídolo que vai destruir sua vida, arrebentar com você, e vai ser exatamente o contrário do que você está pensando. Aqui, do verso 14 a 15, finalmente Paulo chega no ponto que ele queria chegar. Estou correndo aqui para chegar no final, que é a exortação contra a idolatria. Portanto, o portanto aqui introduz a conclusão. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Fujam de tudo aquilo que vem tomar o lugar de Deus na sua vida, da centralidade de Cristo, da prioridade, da primazia de Cristo na sua vida. Fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Paulo aqui chama a atenção deles e diz: vocês não são sábios, vocês não se consideram espirituais, julguem agora o que eu vou dizer e reflitam se não é a verdade. E a partir daqui, o apóstolo Paulo vai tratar de uma questão que está bem no coração do que ele quer tratar, que é responder aquelas 3 perguntas que eu disse que foram feitas por meio de cartas. A primeira questão que Paulo vai tratar aqui, a partir do verso 16, é sobre comer carne no templo pagão. Olha o que ele diz: não é fato
que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considere o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Eu digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Aqui o apóstolo Paulo está tratando da questão se era lícito ao crente ir no templo pagão, sentar-se com seus amigos no ambiente de culto aos deuses que estava sendo feito ali e comer aquela carne que estava sendo sacrificada aos deuses. Resposta de Paulo. Olha como é que Paulo responde. Ele diz assim: meus irmãos, vamos trazer o assunto para nós aqui. Quando a gente participa da ceia do Senhor na igreja, a gente come o pão e bebe o cálice. O que é que acontece? Nós temos comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. É por isso que às vezes a ceia é chamada de comunhão. Exatamente por isso, porque essa união mística entre nós e Cristo, ela é celebrada ali. Da mesma forma no Antigo Testamento, quando o sacerdote comia da carne, ele era participante do altar. A carne era considerada sagrada, não porque a carne santificava o altar, mas porque o altar santificava a carne. Comer carne dos sacrifícios no templo era expressão de adoração ao Deus de Israel. Por detrás dos ídolos estão os demônios. Paulo aqui está citando o Antigo Testamento, quando o próprio Moisés, em Deuteronômio, diz que os pagãos, na verdade, estão adorando demônios quando adoram seus deuses. E Paulo vai dizer a mesma coisa. Vocês não sabem que por trás da idolatria, dos ídolos, estão, na verdade, os demônios, demonstrando com isso de que não existe isso de gente sinceramente idólatra porque não tem o conhecimento de Deus. Porque, biblicamente falando, a idolatria é demoníaca. Por detrás do ídolo estão os demônios. Quem é que sempre quis ser adorado? Sempre quis ser adorado no lugar de Deus? Satanás. O ídolo nada mais é do que o estratagema dele, oferecer a você alguma coisa que separe você de Deus, para que você se volte para essa coisa e, no fim, ao se curvar diante do ídolo, que pode ser uma pessoa, um carro, uma propriedade, um bem, um projeto de vida e tudo mais, você, na verdade, está servindo aos demônios. Paulo coloca nesses termos aqui. Por detrás do ídolo está Satanás. E eu não quero que vocês sejam participantes dos demônios, Paulo diz. E aqui, olha o que é que ele diz aqui. Você não pode comer a ceia do Senhor e comer no templo pagão. Você não pode beber o cálice do Senhor e beber o cálice do que é oferecido no templo pagão, porque aí você está provocando o Senhor a ira. Verso 22, provocaremos ciúmes no Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Vejam vocês a que ponto a idolatria pode nos levar. Por isso que eu disse no início que na raiz de todo problema, de toda ação pecaminosa, tudo que acontece na nossa vida está alguma forma de idolatria. Deus deixou de ter a primazia no meu coração. Por isso eu sou infeliz, por isso eu sofro, por isso nada presta, por isso eu não encontro satisfação, por isso o mundo para mim parece uma droga em tudo. É porque eu coloquei meu coração no lugar errado. Completo em Cristo. A idolatria é concorrência. É a concorrência. E por detrás dela, você agora sabe, estão os demônios. Aqueles que procuram nos levar mais e mais para longe de Deus. Então, resposta de Paulo para a indagação: posso comer carne lá no templo pagão? Resposta de Paulo: não, porque configura idolatria. A partir do exemplo dos sacerdotes no Antigo Testamento e do nosso exemplo quando a gente celebra a ceia. Mas, Paulo, e comer carne comprada no mercado? 23 a 26. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque seu próprio interesse, sim o de seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aqui a atitude dele já mudou. Ele diz: coma de tudo que se vende no mercado e não pergunte de onde veio. Não diga para o açougueiro, diga: qual é a sua religião? Não pergunte para o açougueiro, não é? Porque se ele disser: eu bato tambor, né? Então você já sabe que você está comendo ali uma carne que foi sacrificada ao ídolo. Então, coma de tudo que se vende no mercado e não pergunte de onde veio, porque você vai descobrir que o cara que fez seu iPhone, o cara que fez sua roupa, o cara que compôs ou montou o seu carro, ele é um idólatra que adora deuses estrangeiros, não o verdadeiro Deus, e que consagrou o trabalho dele a esse Deus, fez promessa, enfim, todo tipo de magia, bruxaria para prosperar na vida, e você está consumindo o produto dele. Então não pergunte. Por isso que eu não entro em campanha contra a Disney. Porque de vez em quando o pessoal faz uma campanha, vamos boicotar, né? O crente de vez em quando vamos fazer um boicote contra isso. Gente, nós vamos ter que viver fora do mundo. Então, saindo do ambiente de culto, carne está liberado. Saiu do ambiente pagão, está liberado. Coma à vontade. Talvez você já tenha a resposta agora para aquela galinha preta, né? Saiu do ambiente de culto, é comida como outra qualquer. Não constitui idolatria. Paulo diz: come de tudo. Terceira pergunta: e se o amigo quiser me convidar para comer? Está aí do verso 27 em diante, ele diz assim: se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que foi posto diante de vocês. Alguns interpretam isso aqui errado, como dizendo assim: nós vamos comer muito, né? Colocaram lá uma vasilha com uma lasanha de 2 quilos, né? Que vamos comer de tudo que puderem. Não, ele está dizendo aqui é de todo tipo de... Toda variedade que colocarem na mesa, vocês podem comer de tudo. Agora, sem fazer pergunta, verso 27. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, esse alguém aqui é o amigo que você levou, aquele seu irmão crente, mas que é fraco. Você não devia fazer isso. Nunca leva um irmão fraco para comer, tá certo? Você levou um irmão que tem uma consciência fraca, né? Aí chega lá, na hora, tem aquele churrasco maravilhoso, você está comendo, a Bíblia diz: coma, não diga de onde veio, né? Não pergunta de onde veio. Aí seu amigo fraco diz assim: rapaz, o dono aqui, ele não bate tambor, ele não é espírito. Sabe de onde essa carne veio? Essa carne foi consagrada ao orixá. Aí, por causa da consciência dele, não a sua, que a sua está tranquila, mas por conta da consciência dele, você vai na hora, não é? Na hora, por causa da consciência com o irmão fraco, né? O motivo é esse que ele dá aqui, ó. Verso 28, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não coma por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência, digo, não a sua, mas a do outro, pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com ação de graças, por que eu sou criticado? Por causa daquilo que dou graças. Ele termina com algumas aplicações aqui para os crentes de Corinto, e eu vou terminar também. As aplicações de Paulo. Primeiro, façam tudo para... A regra é essa daqui. Façam tudo para a glória de Deus. Verso 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o antídoto para a idolatria. Aqui está a solução para a idolatria. Você quer se livrar da idolatria, do ídolo do seu coração? Se você não puder fazer aquela coisa para a glória de Deus, você está preso ao ídolo. Mas quando você consegue viver para a glória de Deus e conscientemente você sabe que o que você está fazendo é do agrado de Deus, então você está
destruindo ou derrubando, destronando o ídolo do seu coração. Fazer as coisas, viver orientado por esse princípio. Deus está sendo glorificado no que eu como, no que eu bebo, no que eu faço, com quem eu namoro, meus projetos, os meus planos, os ideais da minha vida. Deus está sendo glorificado com isso? Se você puder responder sim, amém. Vá em frente, para a glória de Deus. Mas se tem um não aí, é porque há ídolos que precisam ser derrubados e destronados. Primeiro conselho é esse: faça tudo para a glória de Deus. Segundo, não se torne motivo de tropeço. Verso 32, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Você quer ser motivo de bênção, mas não de tropeço, com seu mau exemplo, usando a sua liberdade para comer carne sacrificada a ídolos e aí derrubando o irmãozinho fraco que não tem ainda maturidade e espiritualidade. Isso era o ponto lá na igreja de Corinto e você pode fazer uma aplicação para aqui hoje, se você quiser. Eu, quando comecei minha vida como evangelista, eu fui pregar o evangelho numa cidade aqui, no interior de Pernambuco, chamada Gamileira. Eu fui criado em Recife, né? Era rato de praia, andava de calção, de bermuda, short, né? E aí, inocente, né? Inocente, lá em Gamileira, que era uma cidade de plantadores de cana da usina Cucaú, evangelizada pela Assembleia de Deus, né? E outras igrejas que têm usos e costumes, naquela época, né? Hoje em dia nem tanto mais, mas naquela época era muito difícil. Aí eu de manhã, de bermuda, fui na padaria comprar pão e de tarde a zoeira na cidade toda. O pastor presbiteriano de bermuda na cidade. O que é que eu fiz? Não andei mais de bermuda lá em Gamileira, né? Estava calça comprida, só não botei paletó e gravata, mas eu não andava mais de bermuda lá em Gamileira, porque eu não queria... Eu tinha uma coisa mais importante para dizer para a cidade do que essa questão de bermuda ou calça comprida. Eu tinha uma coisa mais importante. Então, eu não queria me tornar um tropeço para a igreja de Deus, por isso eu abri mão, como Paulo diz no verso 33, eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E a última aplicação de Paulo: sejam meus imitadores nesse ponto, de que eu abro mão de qualquer coisa por amor ao Evangelho. Me imitem, porque aqui eu estou imitando Cristo, que abriu mão da sua glória, desceu para morrer por nós, para nos salvar. Procedam da mesma maneira. Queridos, quantas lições preciosas para nós, né, a respeito dessa questão de idolatria aqui. Eu quero só dizer 3 coisas para terminar. Primeiro, entenda que a raiz dos nossos problemas sempre envolve algum tipo de idolatria. Alguma coisa está concorrendo com a primazia de Cristo no seu coração. Examine o seu coração, os seus motivos e sua vida, para que você descubra o que é e destrone. Segundo, fuja de tudo aquilo que pode se tornar um ídolo concorrente de Deus. É aquilo de amarrar o jegue em frente ao bar. Não arrisque, não chegue próximo. O ídolo tem um poder muito grande de conquistar a nossa devoção religiosa e o compromisso do nosso coração. O ídolo é um Deus oposto ao Deus verdadeiro. E como tal, ele sabe persuadir, ele sabe convencer, ele sabe cativar e ele sabe se disfarçar, a ponto de que você não percebe logo de cara que é um ídolo. Mas à medida que você vai tratando o seu coração, examinando, você vai vendo, olha, isso aqui tem primazia. Eu dou mais tempo, eu dou mais valor a isso aqui do que ao meu Deus, do que ao serviço a Deus. E por último, se você tem sido idólatra, se alguma coisa tem tomado o lugar de Cristo no seu coração, ainda dá para você se arrepender, confessar, abandonar os ídolos e se voltar a Deus. O fato é que você está aqui nessa noite, nesse evento, é uma prova cabal do que eu estou dizendo. Você podia estar prostrado, adorando de joelhos a algum ídolo. O homem é um ser religioso, ele sempre vai estar de joelho diante de algum Deus, ou do Deus verdadeiro, ou de algum Deus que ele inventou e que ele elegeu. Você poderia estar agora de joelho diante de algum outro Deus em algum outro lugar, mas você está aqui hoje à noite, para ouvir a palavra de Deus, para refletir sobre essas coisas, e para conhecer o seu próprio coração e encontrar plena satisfação na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e que esse evento seja, de fato,
marcante na nossa vida para que nós sirvamos a Deus. Fiquemos em pé e nós vamos orar nesse instante. Ó Deus, nós pedimos perdão pela idolatria do nosso coração. E, ó Deus, como Tu fostes paciente com o povo de Israel no deserto e também com os coríntios, seja conosco, nos ensinando e instruindo para que não haja concorrência à primazia de Cristo em nosso coração, para que nós sejamos completos, absolutamente completos em Cristo, plenos, realizados, qualquer que seja o destino que o Senhor nos reserva aqui nesse mundo. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão aqui nessa noite e que vieram procurando respostas da Tua parte, ansiosos, duvidosos, dá-lhes graça e misericórdia. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Muito obrigado. Conforme a Paloma falou, nós vamos agora ter a oportunidade para 2 ou 3 perguntas. Eu queria fazer... Hoje é promoção, hoje à noite nós estamos fazendo uma oferta. Para cada pergunta, uma resposta. Pronto. Então é promoção hoje à noite. E eu não vou querer ouvir o seu testemunho. Quando você pega o microfone, quando a pessoa pega o microfone, vira um ídolo, né? Você não quer largar o microfone, né? E eu vou ter que interromper você e dizer qual é a pergunta. Então, outra ocasião, eu ouvirei seu testemunho com toda alegria, todo prazer, mas agora à noite, por causa do tempo, eu já me prolonguei mais do que devia, eu queria que fosse apenas pergunta, alguma coisa que não ficou clara aqui, ou alguma implicação do que foi dito, então você pode fazer. Então, nós já temos aqui uma, deixa eu botar o óculos, porque senão, eu só vi porque ela está de amarelo. Então, está aqui, mais alguém? Outra pergunta? Não? Aqui na frente. Pronto. 2. Por favor. Pastor, uma dúvida. Até que ponto a fraqueza do fraco tem que ser respeitada, tem que ser com relação ao forte? Porque, assim, eu acredito que o natural é que, com o tempo, o fraco, o imaturo na fé, ele vai amadurecendo, vai conhecendo mais da doutrina e vai deixando algumas fraquezas. Mas tem outros que não, Isso. E permanecem daquele mesmo jeitinho. E como o irmão falou, se a gente for abrir mão de tudo, a gente não vai mais viver nesse mundo. Então, Isso. até que ponto eu posso ser tolerante com a fraqueza do fraco para que o forte não seja prejudicado? Certo, excelente pergunta. Eu devia ter tratado desse assunto. Obrigado pela oportunidade. Se a gente for respeitar a consciência do fraco, ela vai dominar a ética da igreja e nós vamos virar seita. Rápido. Então, num primeiro momento, você respeita para criar até uma ponte e uma oportunidade para você chegar no... dizer, olha, eu deixei de fazer isso por amor a você, que eu sei que você tem restrições. Então, eu parei de comer buchada de bode ou galinha cabidela na sua frente, exatamente porque eu sei que você acha que não pode comer sangue, tá certo? Então, eu quero que você saiba que enquanto eu estiver com você, perto de você, e você achar assim, eu não vou comer. Mas eu queria explicar para você por que eu acho que você devia rever sua posição. Jesus disse isso, Paulo disse isso, a lei de Moisés, antigamente a lei cerimonial dizia isso, o verdadeiro sentido de Atos 15, o concílio de Jerusalém é esse. Então, cria uma oportunidade, ao respeitar a consciência dele, você cria uma oportunidade de você ajudar aquela pessoa a sair daquela fraqueza ética, por assim dizer, que acaba escravizando a gente, fazendo a gente cair no legalismo, né? E a gente vende a nossa liberdade cristã em nome disso aí. Então, a princípio, né, como abrir pontes para conversar. E aí, se a pessoa não tiver jeito mesmo, aí eu não ligo, não. Problema dela. Já fiz o que eu podia, se ela não quer se convencer, se ela quer se escandalizar, é problema dela. Mas não faça isso sem antes ter uma oportunidade de procurar mostrar àquela pessoa que a posição dela não está correta. Tá bom? Por favor. Boa noite, pastor. Estamos juntos no prazer de comer buchada de bode. Isso. Pastor, o problema gera o ídolo ou o ídolo gera o problema?
se o problema gera o ídolo, ou se está parecendo aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu acho que as duas coisas são verdadeiras. Você tem um problema, você está vivendo uma situação angustiante e você quer sentir paz, você quer um escape, e às vezes você vai atrás de soluções que acabam se tornando idolátricas, tomando o lugar de Cristo ou oferecendo opções que Cristo não ofereceria. Então, o problema acaba gerando o ídolo. E o ídolo, ele certamente vai trazer problemas. Se o seu coração está em outra coisa que não seja o nosso Deus e que se revelou na pessoa de Cristo a nós, então, cedo ou tarde, isso vai trazer alguma consequência. Não sei se eu posso dizer eu pensava, quando me converti, eu queria evangelizar o mundo todo. Eu me converti aos 23 anos, depois de uma vida muito desregrada. E eu tinha a convicção de que eu tinha um dom do celibato, de ficar solteiro, porque eu queria evangelizar o mundo e eu não queria ter tempo para casar com ninguém. Até o dia que eu conheci a Minka, aí descobri que eu estava absolutamente equivocado. E eu descobri, eu fiquei muito, foi amor à primeira vez, eu fiquei tremendamente apaixonado por ela, embora ela negue até o dia de hoje que ela tenha olhado para mim, numa certa ocasião. Eu não pensava em outra coisa, senão a Minka, e a coisa piorou, e eu quase fiz uma bobagem quando ela me botou na friend zone. Vocês não sabem, ninguém sabe o que é friend zone, não? Ela dizia assim, só amigos, nada mais do que isso, né? Ela me botou na friend zone durante um ano. Foi um ano assim de horrores, angústias do inferno se apoderaram de mim. E eu descobri que a Minka era um ídolo, virou um ídolo para mim, ela. E isso me trouxe problema, porque onde eu ia eu pensava nela. E pior foi quando eu disse assim, posso ser seu amigo, posso ir aí conversar com você? Ela disse, eu acho que meu namorado não se importa, não. Né? Então foi pior. E então eu descobri, ela tinha virado um ídolo para mim. Foi difícil destronar. Finalmente, depois de um ano de muita oração e jejum, meu coração estava no lugar certo. Eu disse, Deus, o que o Senhor quiser. Um dia ela chegou para mim no acampamento Palavra da Vida, como não tem nada assim, disse, só para você saber, eu acabei o namoro. Só informando, né? Mas ela virou um ídolo e trouxe problemas. Foi um ano assim de muita... Não foi bom, não. Foi muita angústia, muito sofrimento, muitas decisões erradas que eu tomei por conta desse ídolo. Né? De vez em quando eu digo para ela, você já foi meu ídolo. Obrigado, gente. Deus abençoe. Cadê a Paloma? Por favor.